Ex-funcionária pública, com uma bebê pequena, cursando letras na Universidade Estadual de Londrina, ela teve um burnout. A partir daí, o yoga ressignificou a vida dela. Hoje, a minha convidada do podcast Sara-se é ela, que é educadora física, bacharel em letras, professora de yoga, minha amiga de longa data, Nádia Quinteiro. Eu conheci a Nádia em 2009, fui fazer uma matéria sobre yoga. E ela ainda não era professora, estava fazendo o... Eu era Você já professora, mas era? eu estava iniciando na Nádia, profissão. Devia ter uns pouquíssimos e eu meses. fiquei apaixonada por você. E eu sou apaixonada por você. Obrigada, meu amor, que você tá aqui. Desde 2009. Desde 2009. E daí eu fiz muita aula de yoga com Ficou você. apaixonada. Não sei se foi por mim, se foi pelo yoga, Pelos se dois, foi foi por pelos dois. Eu fiquei tudo. apaixonada pelo yoga, apaixonada pela Nádia. Porque eu lembro que daí eu não parei mais de fazer, lógico. Teve idas e vindas, mas assim, eu acho que você estava falando agora em off, que eu acho que eu nunca fui tão assídua como na gestação. Cara, eu fiz barrigudona, né, Nádia? Sim, acho que deve ter feito até Até o ali, último, foi, até a o última finalzinho, semana última ali, semana, né? até entrar em trabalho Sim. de parto. Não, você foi muito disciplinada durante a Só, gravidez. né, Nádia? Ô, Nádia, me conta essa história, você era funcionária pública? Sim, eu fui funcionária pública da área da saúde, Tá. né, por 4 anos. Ok. E até começar a me sentir Sem sem saúde. saúde, basicamente é isso, né? E, e aí comecei a repensar como que estava a minha vida, o que que estava Uhum. acontecendo, né? O trabalho em si não era ruim. Tá. Trabalhava poucos dias na semana, né? Hoje tá esse negócio da escala 6 por 1. Eu Sim. sempre trabalhei 5 por 2 Tá. como funcionária pública, mas era um serviço emocionalmente muito desgastante. Hum. Muito desgastante. Na época você trabalhava, E fazia tinha todo o faculdade. resto. A Luísa estava pequenininha? A Luísa tinha acabado de nascer. Ah! Tava bem, aquele negócio do puerpério, mais faculdade, porque amo minha filha, é uma das coisas mais importantes para mim, mas ela não foi planejada, né? Então eu estava no último ano de faculdade ainda quando eu engravidei. Nossa! Ela chegou aí ir para o El Jura? comigo Ela algumas vezes, foi? sim. Que ano que você fez o El? Foi em 2004, 2003, 2004, por aí. Eu já tinha saído. Eu esqueço que eu sou velha. Já tinha me formado em 2000, sabe? Entrei em 97 na UEL. E você fez letras. Por que você foi fazer letras? Ai, Sara, se eu te disser, será que eu nunca te falei isso? Eu não sei por que você resolveu fazer letras. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por cinema. Ah, E eu queria ter feito, na verdade, um curso de cinema. para. Sim. Só que ao pesquisar na época os cursos de cinema, onde que Ah, tinha e como que seria, eu percebi que ia ser um curso de um custo muito alto para mim. Eu não ia conseguir cursar, né? E aí eu falei, tá, então o que que eu posso fazer? Eu acho que vou fazer letras, porque aí eu posso trabalhar com roteiros em cinema. E a ideia foi essa, inicial, né? e hoje a sua filha é atriz E e hoje a minha trabalha com filha, cinema. inclusive, agora em junho, o filme dela vai lançar lá no Olhar de Cinema, no Festival de Curitiba. Eu tô indo lá para Meu assistir. Deus! Ela sabe disso? Ela sabe. Mas eu contei para ela Depois. bem depois, bem depois. Ela não começou por Por causa minha de causa, você. não. Ela começou, foi uma coisa muito Mas natural. eu acho que a gente transfere E sem. aí, depois de um bom tempo, assim, que eu percebi que ela realmente amava aquilo, aí eu falei, olha, que coisa, né? Mas assim, eu não vejo que ela está vivendo o meu sonho, Não. porque hoje eu acabei me apaixonando pelo que eu faço, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Então, eu segui o meu caminho, ela tá seguindo o caminho dela e tá perfeito. O que o yoga significa pra você? O que ele fez na sua vida? Ele fez uma transformação, assim, ele me colocou nos eixos. Tá. Eu sempre fui uma pessoa muito de querer fazer tudo ao mesmo tempo e muito controladora. Então eu queria fazer tudo e eu queria controlar tudo.
Então, qualquer coisinha que saía ali do que eu não tinha previsto me deixava emocionalmente abalada. Não é à toa que eu tive um burnout, né? E o yoga, ele falou, para, né? Vamos Tá. repensar, Recalculando a rota. recalculando a rota, Recalculando a o que rota. é prioridade na sua vida, o que você realmente quer fazer, e vamos redirecionar essa energia, porque uma coisa que as pessoas pensam de maneira muito equivocada sobre o yoga é, eu vou fazer o yoga para me acalmar, para ficar zen. E não é isso. O yoga ele faz você redirecionar a sua energia. Então, você faz através da prática, né? Você recupera a energia, você fica com mais vitalidade e você Uhum. consegue direcionar aquilo para algo que seja realmente prioridade, não fica disperso. Então ele vai tirar a dispersão, porque nós somos muito dispersos, Demais. né? E eu era assim. Então, em determinado momento, eu falei, não, calma. E ele me ajudou, o yoga me ajudou a repensar muitos hábitos também. Porque na Ah, época que eu tive esse burnout, eu me alimentava muito mal, eu fumava, eu não fazia nada de atividade física, zero de atividade física, zero. zero, zero, zero. Eu fui uma daquelas crianças e adolescentes, Sara, que eu fugia da educação física. Sério, Eu Nádia? fugia. Eu falava assim, professor, eu tô com cólica. Ele falava, Nádia, você tá com cólica o mês inteiro. E era mais ou menos assim. Meu Eu Deus. fugia. Então o yoga, ele me deu uma chacoalhada, sabe? E, e aí mudei muitas coisas, mudei muitos hábitos, né? E hoje eu não consigo me enxergar sem. Eu fico pensando, gente, o que que seria de mim se não fosse o yoga? Eu não gosto nem de pensar. Porque existe uma filosofia de vida por trás do yoga. Não é pegar um tapetinho, esticar e fazer uns exercícios. Não é só isso, Sim, com né? certeza. Às vezes. E quando eu comecei a praticar, eu não tinha ideia do que era. Eu não tinha ideia do quão amplo era. Eu tô batendo o tempo todo a mão Ah, não tem aqui. problema. Eu É acho que porque, você também gente, tem TDAH. isso não é a minha herança italiana. Ah, então tá bom. É quinteiro. Quinteiro é italiano? O O quinteiro? quinteiro não, mas O o quinteiro é Libonati. O português. quinteiro é Ah, é português. Mas português. o Libonati é, né? É Libonati? Apesar de eu não ter recebido o nome da minha avó, Ah, não mas o Libonati é acredito. Por forte parte de pai ou aqui. mãe? Parte de pai. Ah, não acredito. É. Que lindo, Libonati. Sim, eu peguei até minha cidadania esse ano. Em Italianinha? breve, vou passar uns tempos lá. Atenção, Itália! Vamos praticar yoga com Nádia Quinteiro Libonati. Ó, tanto que a gente tá no estúdio que chama Vero Estúdio. Por que que Ai, você acha que perfeito. chama? O nome do dono do estúdio, Francesco. Ah, você tá pensando o quê? Você tá pensando o Vamos quê? conversar, Eu Francesca, acho já que você trocar umas devia figurinhas. conversar e fazer um podcast preparando para a Itália, no Vero Estúdio com Francesco, yoga. Mas você sabe que quando eu fui para a Itália uns anos atrás, Ah, para conhecer e dar entrada na tá. cidadania, eu comecei a reparar que realmente as pessoas falam muito Falam. com as Porque mãos. eu também sou Porque assim, a gente, né? eu achava que era um pouco mito, assim, né? Não, 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 Imagina, não. não é mito. Não, Não é. não é. Fala alto, gesticula, né, Francesco? Parece que tá brigando e na verdade tá só Não tendo é. uma conversa tranquila. Então, a gente herdou um pouquinho, A né? gente herdou, Isso né? é. Nós duas, né? Ó, as duas formadas em letras, as duas apaixonadas pelo yoga, mas ela foi minha professora de yoga e eu sempre aluna dela. Mas assim, ela também é assim também, é que Sim, precisa sim. de muito yoga para acalmar a Nádia. Sim, muita respiração. E você sabe que a respiração, né, os pranayamas, foi voltando, Volta, né? A volta. gente fugiu, mas Vamos, vamos voltar. vamos. Volta da Itália pro yoga, vai. Ah, onde a gente estava mesmo? Nós estávamos falando que as pessoas têm uma ideia de que yoga é asana, Tá. basicamente. Então, são posições de flexibilidade, são aquelas posições de força, colocando ali o corpo sobre as mãos. Uhum. Também é, né? Mas existe uma parte muito mais sutil do yoga e que, de fato, é a que mais transforma, que é a parte de regulação emocional. O yoga é pura regulação emocional. Então, através dos pranayamas, né, a respiração, a meditação. E a respiração foi o mais transformador para mim. Porque aquilo de me permitir estar parada sem fazer nada, porque na minha cabeça eu não estava fazendo nada, né? Eu tinha parado de produzir, de fazer, de não sei o quê, para sentar e ficar ali sem fazer nada, só respirando. Aquilo era um convite a um desconforto. É.
eu me senti extremamente desconfortável. Você, como praticante, pode falar Com também, certeza. né? O que eu tô fazendo aqui? Que eu não tô cuidando da minha filha, que eu não tô trabalhando, que eu não tô produzindo, que eu não tô... Então, no início era uma cobrança muito grande e depois eu fui me deixando... Não, calma aí. Isso daqui é importante. Isso daqui vai me levar para um lugar e vai me tirar daquele estado que eu tava de alerta, né? Porque o que acontece? Nosso sistema nervoso, ele tem o parasimpático e o Uhum. simpático. Quando nós estamos estressados, ansiosos, a gente ativa o sistema simpático. Então você entra naquela luta e fuga, né? Ou você está lutando ou você está fugindo. Isso já deixa a nossa respiração mais curta, mais ofegante, acelera batimentos cardíacos, vira uma bola de neve. E aí é difícil você sair daquilo. E não adianta você estar num estado desse e alguém chega para você e fala: para, respira, se acalma. Porque aí você quer, né, virar uma bofetada Respira você. na cara da Respira você. pessoa. Mas se você treina para chegar naquele momento e saber o que fazer, aí é diferente. Porque aí você tem a Uhum. ferramenta. Então, hoje em dia, quando eu percebo que eu estou saindo dos eixos, comecei a ficar estressada, aceleração cardíaca, tô com muita coisa para fazer, muita demanda. Opa, para, respira. E aí o negócio vai voltando, sabe? Porque você regula o sistema nervoso, você avisa pro seu corpo que tá tudo bem, tá tudo sob controle, você tá em segurança, não tem nenhum leão te perseguindo. Você não precisa fugir, você só precisa estar. E esse aprender a estar é muito difícil. Ainda Para mais nos dias de mim foi hoje. muito difícil. Você teve um burnout numa época ainda que não tinha esse uso das redes sociais e do celular, o Exato, WhatsApp o tempo inteiro. exato. Hoje em dia as pessoas está muito mais comum, muito mais Uhum, frequente. Tem um filósofo sul-coreano que eu gosto demais, ele é radicado na Alemanha. Ele chama Byung-Chul Han, muito conhecido, e ele escreveu um livro que se chama A Sociedade do Cansaço, que ele fala sobre a sociedade do desempenho. Nós estamos desempenhando, desempenhando, desempenhando o tempo inteiro. E o que a gente não consegue fazer é exatamente isso: estar. uhum, Cadê eu no presente? Respira. Não, eu preciso fazer alguma coisa. É uma sim. cobrança. E não é só da sociedade, é da gente para com a gente mesmo. Sim. E mesmo o yoga foi tomado um pouco por isso, Por quê? dessa cobrança do desempenho. Porque a gente começa a praticar, e Ah, eu era muito assim no começo. Eu queria fazer o asana, a posição, da melhor forma possível. Eu queria fazer igual o meu professor fazia. Eu queria ficar. Você quer desempenhar bem, né? E eu comecei a perceber que não tem problema ok. você procurar melhorar, mas essa cobrança, às vezes, ela se torna algo tóxico, né? Improdutivo. E Exatamente. isso é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos, porque eu gosto de desafiar os Sim, alunos, né? Você praticou comigo muito sim. tempo, então eu gosto de desafiar, mas ao mesmo tempo, eu tô num dia que eu não tô legal. Esquece autocobrança hoje, esquece desempenho, olha para si, se concentra em você e busca só regular o sistema nervoso. Hoje, aconteceu hoje uma coisa muito interessante de uma aluna. Ela faz aula 2 vezes por semana. E aí, na primeira aula dessa semana, ela já me mandou uma mensaginha de última hora cancelando. Falei, tem alguma coisa errada. Aí hoje, 5 minutos antes, fulana, vai fazer a aula, né? Aí demorou um tempo, ela respondeu, tô sem vontade nenhuma. Não tô Hum, bem. Aí eu falei, então, mais um motivo para você fazer a aula. Nem que você faça uma aula mais curta, vamos lá, a gente vai dar um jeito. Tá bom. Aí conectou e começou a fazer a aula. A hora que terminou, ela olhou para mim e falou assim: Nádia, obrigada. Eu nunca me arrependo de ter feito uma aula. Eu estava precisando tanto, eu não sabia que eu estava precisando tanto dessa aula. E a aula foi só para regular o sistema dela, que estava totalmente desregulado. Ela está passando por um momento difícil na vida, então o emocional estava muito atribulado. E a gente, às vezes, tem esse hábito de ir empurrando para baixo do tapete. sim. E não tô bem, não tenho vontade, aí eu não faço, aí eu fico pior e o negócio não melhora. Então, se você não faz esse reset, né? Se você não se concentra, para e regula o sistema nervoso, você não consegue ter clareza mental, você não consegue tomar boas decisões, porque quando a gente está tomado pelas emoções,
comunicação fica prejudicada, Fica. tudo fica prejudicado, A gente não consegue né? racionalizar, né? A emoção toma Toma conta, conta. a gente fica. Sim, sim, Sabe completamente. uma coisa que eu queria falar, que eu acho que muitas pessoas não sabem, e eu acho que isso é muito interessante, porque como você falou, o yoga ele é completo, né? Existe a parte emocional através dos pranayamas, né? Existem os asanas, que são as posturas psicofísicas, existem várias outras partes, mas existe uma teoria, uma literatura, uma parte ética que o yoga ensina também. Sim, também, também. O código de ética, Uhum, né? O código de ética, ele está muito relacionado a alguns valores, uhum. que são valores muito básicos do ser Tá. humano. Se você for estudar outras filosofias, além da filosofia hindu, porque o yoga ele vem da Uhum. filosofia hindu, mas outras filosofias também tratam de valores muito parecidos, né? Como verdade, eh, o, a questão de você, do autoconhecimento, da autossuperação. Então, existem ali alguns valores que a gente vai aplicando durante a prática. E às vezes o aluno ele nem percebe, É. né? Ele nem percebe, ele nunca estudou o código de ética do yoga, ele nunca ouviu falar de tapas, de Ishvara Pranidhana, nem nada disso. Mas durante a prática, ele vai recebendo esses ensinamentos durante o asana, durante o pranayama. Então, nós vamos aplicando isso, porque isso é uma coisa que faz muita diferença, que torna a prática realmente robusta e transformadora, né? Não é só uma ginástica. Se fosse para trabalhar só alongamento, só fazer Uhum. uma prancha, e você ia na academia e Uhum. faria isso, mas o yoga, ele vai muito além do corpo, né? É que, às vezes, a gente começa pelo corpo, né? É a Uhum. pontinha do É iceberg, uma ele é o que forma está de para fora chegar. da água, é uma forma de Uhum. chegar, exato. Então, muitos alunos, às vezes, chegam... Eu tenho um aluno que está comigo há muitos anos, que ele chegou para mim e falou assim, meu objetivo é dominar as invertidas. Invertida é ficar de ponta cabeça. Ficar de ponta cabeça. Quero fazer todas, sobre os braços, sobre a cabeça, sobre as mãos. Falei, ok, Uhum. vamos lá, você vai dominar as invertidas. Mas antes, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho de flexibilidade, a gente vai precisar trabalhar um pouquinho de respiração, e assim vai, né? E a Aham. pessoa, ela vai sendo encaminhada e vai percebendo também a importância dessas outras, né, ferramentas. Eu Ele acho que continua amando as ele continua, invertidas. ele conseguiu dominar todas as invertidas? Ah, ele colocou como meta, né? É. Por isso que é importante, né? A autossuperação faz Sim, parte a também. autossuperação faz parte também. Só que a autossuperação, que é o tapas, ela tem um equilíbrio ali com um outro componente importante, Ah, que é o Ishvara Pranidhana. O Ishvara Pranidhana é como se fosse um seja o que Deus quiser. ah, Sabe quando a gente fala seja o que Deus quiser? aham. Tipo assim, eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então, primeiro você se desafia, você tenta se superar. E depois você aceita o resultado que veio. Então, o yoga, ele também tem isso de... Vai ter um momento que você precisa simplesmente aceitar, Que a gente que não é tem aquilo, a controle. gente não tem controle sobre tudo. Então é pra Isso, vida. e isso era muito difícil para mim. Isso foi um ensinamento que o yoga deu na minha Tipo, cara. Tá, ok, você correr, você vai atrás, você faz e acontece, mas tem uma hora que não está mais nas suas mãos e você precisa aprender a aceitar. quando a gente fala dos asanas, das posturas psicofísicas, é, cada asana, os nomes são todos em sânscrito, né? É, eu utilizo, né? Tem Aham. modalidades de yoga que usam nomes em inglês, nomes Tá. traduzidos, mas eu gosto de utilizar os nomes tradicionais em E sânscrito. essas posturas, por exemplo, elas também comunicam internamente? Cada uma Com certeza, é? com certeza. Que é o que a gente, né? A minha parte ali do livro, né, sobre comunicação, fala muito disso da comunicação corpo e mente. Porque quando você monta um Ah, asana, seja de flexibilidade, seja de força, seja de equilíbrio, a primeira tendência, reação é entrar em guerra. Corpo e mente entram em tá. guerra. Você fica, ai, não consigo, ai, é difícil, ai, eu vou cair, ai, eu não vou conseguir, ai, dói, é desconfortável. E você entra naquela crise, assim. Dá uma acelerada nos batimentos cardíacos, inicialmente, a pessoa fica ansiosa, tem aluno que já quer retornar logo, não consegue permanecer. E aí eu trabalho junto com o pranayama, porque o asana ele não é feito separado do pranayama, o Ok. pranayama
tá ali junto. Então, você tá com a respiração consciente, ritmada o tempo todo, e junto com o pranayama e com um diálogo positivo. Então, conduzir esse diálogo interno é essencial para você avançar no asana. Então, as coisas, elas se conectam, né? Se eu não estou respirando direito, eu não consigo ficar na posição. Tá. Se eu tô com um diálogo interno muito negativo, eu não consigo, eu não Não posso, vai ficar isso mesmo. não é para mim. Eu falava muito isso internamente quando eu comecei. Quando eu comecei a praticar yoga, eu era uma pessoa extremamente rígida. Muito rígida. E eu não tô falando só do corpo. Você falou, eu já pensei, emocionalmente, mas Eu era também muito rígida. O de meu corpo e de corpo era muito cabeça. rígido. E então, assim, eu ia fazer os asanas, as posições de flexibilidade. Gente, como eu sofria. Doía, era incômodo. Eu olhava outras pessoas fazendo e falava assim: ela é boa nisso, eu não sou. Eu não vou conseguir. E aí foi um trabalho interno de Tá. tipo, tá, ok, pode ser que eu nunca chegue nesse ponto. Eu nunca vou ser igual a essa pessoa que abre, né, faz uma abertura pélvica completa. Eu não vou chegar, mas tudo bem. E eu vou aceitar. Ishvara Pranidhana, eu vou aceitar. Eu vou continuar treinando no meu tempo, no meu ritmo. E aí as coisas acontecem. O interessante é que esse meu aluno, ele fala, né? Parece que nada tá acontecendo, e de repente, o negócio desbloqueia. E é isso, desbloqueia a abertura pélvica. Nem era tão importante quando aconteceu, mas falei, e não é que deu certo, né? Mas a constância, Constância, disciplina, a disciplina, prática. isso. Porque eu nunca parei, né, Sara? Eu comecei a Desde que você praticar começou? em 2005, logo que a minha filha nasceu, né? 2005 até agora. Faz mais de 20 anos já. Uau! Eu sou formada em letras, mas eu sei que são 21 anos. Você conta rapidinho aqui. Ô, Nádia, no livro O Poder da Comunicação, você traz um capítulo falando e trazendo um paralelo do yoga com soft skills. Uhum. Como assim? Como assim, né? Como assim? Oi, fala-se tanto em soft skills hoje. Dá primeiro uma explicada do que são as soft skills. Vamos lá. Por que eu resolvi falar de soft skills, né? Primeiro que, assim, apesar de ser um conceito que não é mais tão novo, Não. mas ele ainda é muito utilizado Sim. no meio corporativo, dentro das empresas, né? E eu já dei algumas palestras, já fiz algumas consultorias direcionadas para empresários com foco em soft skills, porque é algo que é extremamente importante e ainda não percebemos, a sociedade no geral ainda não percebeu o valor disso. Então, quando a gente pensa em competências, em habilidades profissionais, por exemplo, tem as hard skills, que são as competências técnicas, né? Então, aquilo que você vai fazer um curso, você tem como fazer um curso, uma faculdade. Eu vou aprender inglês, porque eu sou uma assessora e o inglês é uma ferramenta importante que vão me pedir, tá? Eu consigo fazer um teste e dizer que o meu inglês está bom. Só que se você vai ser contratado e te perguntam se você tem boa inteligência emocional, é difícil mensurar. As soft skills, elas são dificilmente mensuráveis. A gente só percebe que a pessoa não tem inteligência emocional no dia a dia. Na hora que ela não tem. Na hora que ela não ela consegue. surta. Ela surta para tomar uma decisão, né? Ela não consegue se comunicar assertivamente com a equipe, esse tipo de coisa. Então, infelizmente, não se dá o devido valor. E as soft skills, dentro de não só de uma empresa, mas dentro de um ambiente familiar, faz muita diferença também. Quantos relacionamentos não se desgastam, não pelo que foi falado, mas pela forma como foi dito, né? Então, a gente acha que a comunicação tem a ver só com a fala, mas ela tem a ver com a postura, ela tem a ver com a respiração, ela tem a ver com essa estabilidade emocional. E a gente vai desenvolver isso com determinadas ferramentas, com práticas. Porque até tem uma parcela da população que entende a importância. Não, soft skills são importantes, vamos atrás de desenvolver. Mas e aí, como? Como desenvolver isso? Como ganhar inteligência emocional?
E aí entra o yoga. E esse paralelo é fantástico, porque tanto soft skills como yoga tem a ver com autorregulação emocional, tem a ver com autoconhecimento. E quando você pratica algo, porque o yoga são ferramentas práticas, Sim. né? Apesar de ter toda uma filosofia por trás, a ferramenta é prática. É assim, ó, você Ok. vai sentar e você vai fazer determinada respiração assim, assado. Você vai fazer Respira em determinada... 4, retém assim e Exato. solta Então, tal. há uma prática Ok. por trás que vai te ajudar a regular o sistema nervoso. E ao regular o sistema nervoso, você consegue ter mais clareza mental, você consegue dar um passo atrás antes de responder, né? Porque entre um estímulo e uma resposta tem uma pausa. Às vezes a gente não percebe que existe essa pausa. Então a prática, ela vai te ajudar a olhar para essa pausa e elaborar a sua postura, elaborar o que você vai falar, as suas ideias. Então, aí que tá a ligação, que é uma coisa Que que as pessoas incrível. às vezes não. Ah, Como assim? O que yoga, tem a ver? né? Tem a ver com. É que às vezes a pessoa ela liga muito o yoga com algo mais místico. Transcendente, né? É, exato. Pode ter, existem Ok, modalidades e sim, modalidades sim. de yoga, né? Eu gosto de um direcionamento mais prático, mais técnico. Então, para mim, esse lado das soft skills, que foi o que me ajudou muito, né? É o que eu gosto de transmitir através das minhas aulas. Você já me respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer de novo agora direta. Você falou assim: nossa, se eu não fosse professora de yoga, eu nem sei o que eu faria, o que eu seria. Mas se você não fosse, o que que você faria? O que que você seria? Hoje em dia, Você não não me consegue se vejo. ver? Não me vejo fazendo nada. Tipo, sei lá, uma arqueóloga. Ai, acho. Ai, fantástico. Tô dando uma Adoraria. ideia, eu tô dando uma ideia porque eu gostaria também. Não. Tem muitas profissões que eu acho que seriam interessantes, divertidíssimas. Eu fiz essa segunda faculdade agora, Educação Física, né? Fiz porque aquele, ai, tô com a vida muito fácil. É igual a minha, terceira faculdade eu Minha fiz filha também. já tá grande. Que E idade a aí. Luísa tá? Vai fazer 21. Eu conheci a Luísa pequenininha. Gente, a Luísa tem Era 21. pititica. Meu Deus do E aí céu. eu tava sem muitos problemas, eu falei, vou fazer uma outra faculdade. E você sabe que nisso de vou fazer uma outra faculdade, eu acabei optando pela educação física, porque, lógico, tem a ver com Sim, a minha claro. profissão. Mas eu pensei em várias coisas. Eu pensei em biologia, eu acho fantástico, assim. Eu tenho uma irmã que é bióloga, e eu acho que é uma área de estudo muito Aham. rica, assim, muito interessante. E oceanografia. Não é, por que não? Eu pensei em tudo. Então, assim, eu tenho vontade de estudar outras coisas, sabe? Mas não de trabalhar, de ter como profissão, de mudar, né, de profissão. O cinema, não mais. Ah, não mais. Hoje em dia, se bem que eu acabei atuando num Você, dos é filmes com a verdade, você Luísa. atuou. Sim, mas foi uma ponta. E como é que foi? Ai, foi muito legal. Eu acho que eu coloquei pra fora a vontade, Realizou. realizei, meu sonho, assim, de atuei, assim. Eu era mãe dela, né, no filme. Fiz ali algumas cenas, mas foi divertidíssimo, foi muito legal. Mas hoje em dia não me vejo, assim, nessa área do cinema. Você tem algum animal favorito? Ai, animal favorito? Aham. Eu sou ruim pra essas coisas de favorito. Sério? É, porque eu gosto de... Eclética. Eu Assim, gosto do mundo. Das baleias, das aves do você céu. sabe que até os tubarões, Ah, eu sempre tive muito medo, muito pavor de sim. tubarão. E aí nós fomos pra Fernando de Noronha o ano passado, eu e Bruno. E aí? E aí eu tive que aceitar, assim. Primeira vez que eu vi, eu entrei em pânico. Pranayama, Deixa eu embaixo da respirar. Ah, água. Mas depois foi me soltando. sério, mas E você hoje em viu? dia até Você me... nadou com o tubarão? Não do Perto? lado, assim, mas ele tava lá, né? Ai, meu Deus, tem que ter muita inteligência emocional pra aguentar. Sério? Mas e se você fosse um animal? Quando eu penso em ser um animal, eu penso em ser um animal que voa. É. Eu penso. E assim, de preferência, aquele voo que você não precisa nem bater asa, Fica só plana. planando. Eu acho que deve ser tipo uma gaivota. Deve ser Liberdade, a maravilhoso, sim. sensação. Você tem uma cor favorita?
Tá, então vou falar a cor favorita. Azul. Uma cor. Minha cor favorita Ah, é é? azul. Sua cor é? Ah, então É. você é boa com favoritos. Você tem a cor favorita. Não, a cor favorita eu tenho. É azul? Apesar de gostar muito de vermelho também e tal. Mas é azul. Por que o azul? O azul, ele traz confiança. Comunica. Ele traz confiança, ele traz estabilidade. Está relacionado também à clareza mental. E o meu enxoval, quando eu nasci, era azul. A minha mãe fez tudo azul. E aí as pessoas perguntavam assim: ai, você queria um menininho e veio menina? Ela falou: não, eu queria menina, mas é que eu amo azul. Tipo, me deixa escolher a cor que eu quiser. Então eu sempre usei muito azul. Minha mãe também é a cor favorita dela. E ficou Hoje você se sente realizada? muito, muito. E você tem um sonho? Sara, eu acho que eu andei realizando tantos sonhos nos últimos anos. Ó, eu voei de balão. Gostou? Amei, amei. Eu fui para Fernando de Noronha. Aham. Era um lugar que eu, desde os meus 15 anos, eu queria conhecer. Eu escalei o Pão de Açúcar. Gente, a Nádia e o Bruno, eles escalam tudo! Já escalei com eles no Peral, lá no... Onde que era? Ortigueira? E em Ortigueira e Em no Peral, Ortigueira. perto E de no Peral, é Londrina. verdade. É verdade. E no Cafezal. Também, Ah, no também, Cafezal. sim. Gente, que delícia. Foi uma outra coisa que vocês adoram, né? Sim, Porque é amo uma superação escalar. também, não é? Amo escalar, amo altura, né? Amo liberdade. As coisas estão muito relacionadas. E eu acho que a última coisa que faltava da minha caixinha de sonhos era escrever um livro. Ah, E quando você me fez o convite, foi uma Ah. coisa assim, falei, gente, que loucura, parece espiritual isso. Porque eu tava pensando muito na possibilidade de escrever um livro. Jura? Sim, eu tinha feito alguns rascunhos, inclusive não tem nada a ver com esse assunto. aham. Vai ficar pro segundo livro. Opa! Aí, bora, mais um livro de Nádia Quinteiro. Mas eu tava muito com essa ideia, com essa vontade de escrever, porque, né, querendo ou não, assim, me formei em letras, né? Sim. Então tinha essa vontade, assim, de escrever, e fazia muito tempo que eu não escrevia. Então você puxou ali da caixinha de sonhos e tá aí, né? Ai, que delícia. Obrigada que você aceitou o convite, que você faz parte desse livro comigo. Você faz parte da minha história, você faz parte da minha trajetória, da minha vida. A gente já compartilhou muita Muitos coisa, momentos. muitos momentos. Tenho um carinho, um amor, uma admiração, um respeito muito grande por você, você sabe disso. Estive no casamento de Nádia, tá? Sim. Né? Então a gente tá há muito tempo aí juntas e obrigada. Obrigada que você tá aqui, obrigada por estar aqui no podcast. Obrigada a você, É um Sara. prazer. E eu morro de saudades. Ai, eu também. Porque a gente fazia uma bagunça juntas, né? Uhum. Ai, que delícia. Eu lembro da gente correndo 5h30 da manhã. Pois é. Nossa, mas pena que durou pouco, pouco, né? mas foi bom. Eu voltei a correr Você voltou? recentemente. Voltei, vamos voltar a correr? Vamos ver. Eu não sei se eu estou com essa corda toda. A gente pode ir treinando, praticar uns Vamos voltar pro pranayamas. yoga primeiro. Pro yoga eu volto. Pro yoga eu volto. Obrigada, Ótimo, Nadinha. nada, Prazer beijo. recebê-la, tá? Obrigada mesmo. Um beijo pro Bruno, um beijo pra Luísa. Esse foi o podcast Sara-se. Até o próximo episódio.